Oi, pessoal. Eu sou o Bruno Decopopoli e vou fazer uma demonstração do Canvas da embalagem positiva desenvolvido pelo Comitê de Sustentabilidade da ABRE. O Canvas ajuda a gente a visualizar as diferentes características de impacto de um sistema de embalagem. O resultado é um gráfico como esse que vocês estão vendo aqui, onde nós vemos quantos quilos de embalagem nós usamos para atender uma determinada quantidade na embalagem total, qual que é a origem desse material, se é reciclado, se é virgem, renovável, não renovável, qual que é a destinação esperada desse material, para reciclagem, aterro, ambiente, quanto é biodegradável, quanto é persistente, e também uma boa ideia da pegada de carbono. Os dados para chegar nesse gráfico não são muitos e eles passam por uma planilha de entrada de dados, que é o dashboard do Canvas em si. Nós vamos fazer um exemplo juntos aqui para vocês terem uma ideia da entrada de dados. O importante, essa ferramenta é para ser utilizada por pessoas treinadas, e então a Abre oferece um treinamento para quem tiver interesse em ter acesso à ferramenta, não substitui a CV. O objetivo é ajudar o usuário a visualizar esses possíveis impactos relevantes. Os dados que nós utilizamos são de domínio público, não necessariamente verificados, então são os dados publicamente aceitos para reciclagem, para biodegradação. Logicamente, o usuário pode personalizar seus dados. Os resultados devem ser entendidos como de uma análise preliminar, então é muito útil para encontrar oportunidade de estudos em profundidade. De forma isolada, não é suficiente para embasar comunicação, marketing nem políticas públicas. A planilha é para uso por empresas associadas à Abre, e a Abre disponibiliza para os seus associados sem custo, com a condição de ter uma pessoa treinada. Então, para a gente trabalhar esse exemplo juntos aqui, nós começamos duplicando o Canvas para deixar sempre uma versão limpinha aqui para poder usar, e a gente vai fazer um caso hipotético, tá? Então, um exemplo de embalagem de iogurte, e a gente vai começar olhando para um sistema em PET 500 ml. Tá? Como seria uma embalagem de iogurte, como seria o desempenho de uma embalagem de iogurte hipotético em PET 500 ml. A parte mais importante e simples, mas importante, é colocar uma ilustração desse sistema de embalagem. Então eu já deixei pronto aqui para a gente algumas ilustrações que a gente vai usar nos exercícios, e eu vou colocar aqui e explicar para vocês. Então a gente vai colar aqui esse sistema de embalagem que foi desenhado, e ele basicamente a garrafa PET, de 12 gramas, com a sua tampa, seu rótulo, um fardinho com 6 unidades cada, separadores de cartão, um stretch e um pallet. Então a gente desenhou o sistema de embalagem como um todo, e agora a gente vai listar esses elementos. Então a gente pega todo mundo que está aqui e escreve a garrafa PET de 500 ml. Essa garrafa PET tem uma tampa, tem um rótulo, esse pessoal tem um fardo, entre os fardos tem o separador, temos o stretch e temos o pallet. Então, para cada um desses itens que a gente colocou, escrita livre, a gente vai selecionar da lista da base de dados, que é essa lista aqui onde a gente faz o grande resumão das coisas que tem no mercado, o que é mais próximo. Então, uma garrafa PET, a gente vai começar essa análise com um PET virgem, é um pote PET, aqui PET, fóssil virgem, garrafa monomaterial, que é o material mais próximo na planilha. A tampa, um plástico de PP fóssil injetado. O rótulo é um plástico PP fóssil virgem outras conversões. O fardo, vamos colocar aqui ele de polietileno renovável, nesse caso, um PEBD convertido. O separador é um papel cartão corrugado. O stretch, a gente vai colocar um PP, nesse caso a gente pode colocar aqui, vamos escolher o P fóssil virgem linear convertido, e um pallet de madeira. Então a gente colocou os materiais, vou colocar aqui a madeira, a gente colocou os materiais, a gente vai colocar os pesos, então se colocou na ilustração fica fácil, um PET de 12 gramas, o peso de cada item, a tampa de 5 gramas, o rótulo de meia grama, o fardinho com 30 gramas, o separador com 200 gramas, o stretch com 500 gramas e a madeira com 23 quilos. Então aqui a gente descreve as quantidades, e agora a gente vai descrever as quantidades relativas. Eu vou tirar o zoom um pouquinho, mas depois a gente volta para ficar mais fácil de ver de novo.
Então aqui a gente fala, olha, quantas garrafas PET eu tenho por tampa? Uma. Quantas garrafas PET eu tenho por rótulo? Uma. Quantas garrafas PET eu tenho por fardo? Fardo tem 6 unidades de garrafa PET. Né? Quantas garrafas PET tem por separador? Então a gente tem aqui 1.000 garrafas PET no pallet, 10 separadores, né? Então 1.000 garrafas PET dividido por 10 são 100 garrafas PET por separador. Um stretch só para todo mundo, então 1.000 garrafas PET por stretch e 1.000 garrafas PET por pallet. Então a gente descreveu, né, no sistema quanto que a gente usa unitariamente desses materiais, e a gente precisa ver se tem retorno. Né? Então o pallet aqui é um pallet de madeira, vamos colocar para fins desse exemplo que ele retorna 10 vezes. Então a gente descreveu, né, para o sistema o que a gente usa de cada coisa e se tem retorno ou não. Agora, para a gente saber para quanto a gente está fazendo a conta, não vai ser para uma garrafa PET. Né? Então é a próxima sessão, onde a gente fala para que esses cálculos serão realizados. Né? Então, para isso, a gente precisa saber o que está vendendo. Iogurte líquido. Né? Iogurte líquido. Isso é o que a gente está vendendo. Quanto a gente oferece em cada embalagem? É uma garrafa PET de meio litro. E a gente vai com 1 litro aqui para a unidade, depois vocês, durante o treinamento, vê as diferentes opções, mas meio litro. E então a gente vai fazer as contas para 1 milhão de litros. A gente vai comparar qual é o desempenho desse sistema de embalagem de PET meio litro para embalar 1 milhão de litros. Então, por exemplo, a gente vai precisar de 2 milhões de garrafa PET, né? Sem desperdício, que a gente vai falar disso agora. E se a gente for comparar com um pouch, por exemplo, de 200 ml, que é o exemplo que a gente vai dar, que vai ser o outro Canvas para a gente comparar com esse, vai ser outra quantidade, mas no final está tudo harmonizado aqui para 1 milhão de litros. Tá? Tem desperdício, uma coisa que muitas vezes a gente esquece de colocar, então, olha, antes de abrir pode ter 1% que voltou, expirou a validade tal do iogurte. É um produto viscoso dentro de uma embalagem rígida que está virada para cima, então vamos dizer que fica 5% do material lá dentro. Dosagem equivocada a gente não vai falar aqui nesse exemplo. E preparo em excesso é o que ficou no copo que a pessoa não consegue beber. Normalmente, novamente, é viscoso, vai ter uma porcentagem ali. Então, o que a gente faz aqui é falar, olha, para consumir 1 milhão de litros, quanto que eu tenho que embalar? Nesse caso, 11% a mais ou menos, isso é importante saber. Né? Com base nesses números, a gente tem aqui todas as quantidades que a gente precisa de garrafa PET, de tampa, de rótulo, e sem considerar retorno e considerando retorno. Né? Então aqui, o pallet que tem retorno, se não tivesse retorno, usaria 51 toneladas. Como usa a primeira vez mais 10, são 4 toneladas, aqui é o benefício, você já vê imediatamente do retornável, nesse caso. E somando tudo, a gente já sabe quanto a gente usa de embalagem nesse sistema, né? 56 toneladas de embalagem. Então a gente já tem já começa a ter uma primeira carinha. Eu vou passar reto aqui nessa parte que a gente vai falar de reutilizável, de refilável daqui a pouco, tá? Então eu vou passar reto para a parte que a gente precisa olhar e ver se o que a gente trouxe eu vou travar aqui a janela, ver se o que as listas trouxeram, né, aquela parte do que a gente tem aqui na base de dados, se faz sentido para a gente. Então, nesse caso, né, material origem. Olha, essa é uma garrafa PET, que não é renovável. Né? Se fosse renovável, a gente poderia colocar o dado aqui da quantidade renovável que ela é, né? Ou então apaga para voltar ao dado original. Então você tem sim a oportunidade de customizar o dado, mas ela não é renovável e no caso aqui não tem conteúdo reciclado. Mesma coisa para tampa e para o rótulo, tá? Em termos de origem de material. O fardinho, sim, a gente falou que era de polietileno de cana, né? Então ele é renovável aqui, não tem conteúdo reciclado. O separador, ele é renovável, né? O separador de cartão, e já tem, sim, na média, um conteúdo reciclado, então a gente colocou aqui um conteúdo médio que a gente entende da indústria. E o pallet é renovável. Então a gente verifica os dados e se tem alguma coisa a gente corrige, tá? Para o que é necessário. Falamos de origem, a gente vai falar do fim de vida dos elementos de embalagem. Então, a gente fala primeiro, aqui na parte em amarelo, o que a gente fez. Né? Então, quando a gente desenhou esse PET, a gente pensou em reciclagem, não colocamos uma cor que prejudica a reciclagem, tudo certinho? Sim, pensamos para reciclagem. Orientamos o descarte? Sim, no rótulo tem orientação. A tampa, pensamos para reciclagem? Sim, ela vai ali, a gente entende a cadeia.
Orientou para o descarte? Putz, eu não orientei, realmente ali poderia melhorar isso. O rótulo, não pensei para reciclagem, ele não tem grande probabilidade de ser reciclado e não tem orientação, então aqui a gente vai colocando o fardinho, vamos dizer que a gente não colocou nenhum tipo de orientação também para o cliente. O separador, como é uma coisa que fica no CD muitas vezes, o CD vai reciclar, né, esse papel cartão e já é óbvio, né, a orientação de descarte às vezes nem precisa porque o CD sabe que papelão é reciclável, é um centro de distribuição. Mesma coisa para o stretch, né, ele é óbvio, vai ser reciclado. E o pallet a gente coloca aqui reciclável, apesar da gente saber que ele é retornável só para o que a gente está entendendo, e também tem orientação de descarte óbvia. Então isso aqui é o critério de cada um que usa, é importante usar o mesmo critério. E a gente vai olhar o que a planilha trouxe aqui para o que a gente espera que vá acontecer no fim de vida. Então o PET, olha, a indústria entende que 54% é reciclado, né? E os outros números a gente alimenta a reboque desse, né? Não é, a gente sabe que o PET não vai para compostagem. O aterro é uma diferença do que vai para reciclagem e o que a gente espera que vá para o meio ambiente, né? E o meio ambiente é basicamente o resultado do que não é coletado, né? 7% dos resíduos sólidos urbanos no Brasil são entendidos como não coletados, reduzido do quanto ela recicla. Então é 7%, mas aí também recicla 50%, então a gente escolheu abater esse número e ficar 3 aqui. Então, é uma verificação, e novamente, olha, eu fiz um programa especial que a minha tampa eu tenho certeza que vai reciclar junto com o PET. Coloca ali os mesmos números, então. Você coloca os mesmos números do que está em cima, então aqui o usuário da planilha faz o que achar por bem fazer, né? E de forma que atenda a necessidade dele, mas a planilha já traz uns grandes números e a hora que apaga ele volta para o resultado normal. Tá? Então, verificamos o fim de vida. A última verificação que a gente faz é com relação às características do material, se ele é biodegradável ou não, né? Então, aqui dos materiais é o separador de cartão e o pallet. Quanto é de CO2 na biodegradação? Se for aeróbico, né, com oxigênio, se for anaeróbico, tem outras considerações que a gente fala no treinamento. Se for incinerado, né, quanto seria esse carbono que contém o material indo para a atmosfera, e qual é a pegada de carbono que os perfis ambientais mostram para a gente do cradle to gate, né, do berço até a porta, a gente tenta incluir conversão. Então, isso aqui, o objetivo não é substituir a CV, mas é dar uma ideia. Com base nisso, a gente já tem aqui um resumão, tá? O resumão de quanto a gente usou de embalagem, lembra ali, foi 56 toneladas, quanto a gente movimentou retornando, né, quanto seria total de material usado mais movimentado, quanto foi principal o refil, não teve refil aqui, a gente vai ver depois, qual foi a origem desse material, tal. Então são números, né, de uma forma bastante objetiva para facilitar a análise, mas aqui embaixo o usuário pode gerar o gráfico. E é aqui onde cria o Canvas. Tá? É aqui na ferramenta onde a gente vai enxergar de forma visual aqueles números. Aquelas 56 toneladas, qual que é a origem? Olha, em grande parte virgem, um pouco reciclado, aqui a gente sabe que é o separador de cartão, né, que tem o conteúdo reciclado. Daquele material virgem, uma parte é renovável, por exemplo, o fardinho, né, ou então a madeira, o cartão, a parcela do cartão que é virgem, e não renovável é a garrafa PET, né, então a gente sabe mais ou menos o que está dentro dessas coisas. Não teve refil, então foi tudo embalagem principal, o quanto a gente assinalou que foi desenvolvido para reciclagem, que tem orientação de reciclagem para descarte, e qual é o fim de vida esperado, né? Quanto a gente espera dessas 56 toneladas que vai parar em reciclagem, incineração, aterro, ambiente. Então a gente tem uma ideia muito boa do sistema de embalagem, a gente tem também o cradle to gate desses materiais e conversão, de uma forma direcional, isso aqui não é um ACV, mas mostra para a gente de forma direcional onde a gente é para estar, antes da biodegradação, então quando está na mão do consumidor, e quando biodegradou, né? Se quando foi para o meio ambiente, ou para o aterro, a parcela que for biodegradável, se ela biodegrada, agora a gente tem um CO2 a mais, que é o da biodegradação. E é importante olhar aqui também o produto consumido, né? A gente olha para esse 1 milhão de produto consumido, quanto a gente teve que embalar por conta das perdas. Então, é uma ferramenta bastante dinâmica, a gente pode voltar lá na ferramenta e simplesmente falar, poxa, o que aconteceria se esse sistema for um sistema com PET... Deixa eu destravar aqui. Fosse um sistema com PET reciclado, o que aconteceria, né? Então você pode colocar aqui, você pode duplicar
essa planilha só para não perder as coisas, né? Vem aqui, olha, eu vou chamar esse aqui de PET reciclado, 500 ml, iogurte PET reciclado, né? E aqui no material do PET, a gente fala, olha, esse PET é reciclado, garrafa monomaterial. Gera o gráfico. Agora, aquele material que era... As 56 toneladas são as mesmas, porque a gente não mudou a quantidade, mas aquele material que era 94% virgem, agora passa a ser 46% virgem. E a gente também vê o impacto estimado, lógico, na parte de CO2 e tudo mais. Então, é uma ferramenta bastante rápida para a pessoa brincar com as coisas. Aqui no relatório vem o nome que a gente colocou e quem fez, né, para a gente sempre saber quem fez essa análise para ter a parte de responsabilidade. E é uma planilha muito dinâmica que a gente pode brincar com vários fatores. Então eu vou dar uma pausa nesse vídeo e a gente vai voltar vendo o sistema de embalagem comparativo com esse, que é o Pausch, para ver como que fica, lógico, hipotético também, com números hipotéticos, mas só para ver como funciona a análise, e depois a gente vai ver um reciclado também. Então a gente faz uma pausa e já volta. Muito bem, então voltando, nós acabamos de calcular qual seria o perfil, né, das diferentes variáveis para iogurte PET reciclado, 500 ml, e para PET não reciclado, né, para o PET virgem, 500 ml, e agora a gente ficou de comparar um sistema, criar um canvas novo para um sistema diferente, nesse caso, uma monodose, né, então aqui é o PET de 500 ml, a gente vai tentar fazer uma monodose num pouchzinho de 200 ml, então para isso a gente vai criar uma outra planilha, e aqui a gente vai andar bem mais rápido agora para que vocês já conhecem o funcionamento da planilha. Então aqui vai ser um iogurte em pouch, né, 200 ml, e a gente vai ver como esse sistema se compara com o 500 ml do PET. Então aqui é o pouch 200 ml, lembrando que é um sistema hipotético, nada disso quer dizer que se reflete na realidade, né? Aqui eu já deixei prontinho um desenho para a gente, vamos colocar ali na área da ilustração, onde a gente vai usar como base. Então aqui a ideia é um pouch de 2 camadas de PET-PE, 2.000 por pallet, com uma caixa, né, com 20 pouches cada, uma caixa de embarque, stretch e pallet. Então, como vocês já sabem, a gente vai descrever esses elementos aqui, né? No caso do pouch, como ele tem 2 camadas, a gente faz a camada de PET e a camada de PE separadamente, né, para lançar cada material, cada um com o seu perfil, a caixa de embarque, o stretch e o pallet. Então a gente lista esses materiais, como vocês lembram, a gente procura ali na lista o que é o mais parecido com ele, então um PET virgem, outras conversões para o pouch, um polietileno também fóssil, vamos colocar um linear aqui convertido para a camada interna do pouch, a caixa de embarque de papel corrugado, o stretch a gente vai fazer de polietileno fóssil linear de baixa densidade, e o pallet, nesse caso aqui, é um pallet de plástico, né, que eu coloquei só para a gente usar um dado diferente aqui. Vamos colocar que ele é um de polietileno reciclado de alta densidade, bastante reutilizável, então a gente vai colocar esses dados lá daqui a pouco. Em termos de pesos, né, como a gente já tinha feito, 5 gramas para a camada de PET, 5 gramas de polietileno, essa caixa de embarque 200 gramas, o stretch 500 gramas, e o pallet, nesse caso, de 20 quilos, tá? As quantidades relativas entre eles, como vocês lembram, né? A gente vai colocar aqui um pouch, uma parcela de PET para uma parcela de polietileno, a caixa de embarque, nesse caso, é para 20 pouches, o stretch é para 2.000 unidades no pallet e o pallet também para 2.000 unidades, sendo que o pallet é reutilizado, nesse caso, 50 vezes. Então é o único elemento retornável desse sistema de embalagem. Colocamos os dados básicos, vocês lembram que a gente vai falar da quantidade, então aqui é iogurte líquido também que a gente está vendendo, é o mesmo produto, nesse caso 200 ml, né?
Então vai precisar de bem mais embalagem para vender o mesmo 1 milhão de litros em termos de quantidade e também de peso, né? A gente espera, porque são 10 gramas o pouch de 200 ml, praticamente 12 gramas, 12, 13 gramas era a garrafinha, então a gente espera que tenha mais material de embalagem, mas a gente espera menos perda, né? Porque aqui é uma monodose, então antes de abrir a mesma coisa, não saía um pouch, já a pessoa pode espremer mais, então ao invés de 5%, vamos pensar que é 1, dosagem equivocada a gente pulou, e prepare em excesso, também ninguém vai pôr isso num copo tal, então também vamos pensar que, na verdade, tudo que saiu, saiu, né? A gente não tem desperdício, aqui a gente vai desperdiçar um pouco menos e a gente vai ver se isso vale a pena. Né? Então, para embalar 1 milhão de litros, a gente precisou de 150 toneladas de embalagem sem retorno, considerando o retorno do pallet, a gente vai ter 104 toneladas. Então, vocês lembram, o outro era 56 toneladas, mais ou menos o dobro do material de embalagem para fornecer um monodose, né, comparado com o outro que talvez seria em casa, tal. Então a função é diferente, mas a gente pode entender a diferença desses sistemas de embalagem. Indo lá para frente, né, a gente vai revisar, como vocês lembram, se os números que vêm por padrão já sugeridos pela planilha são razoáveis. Então aqui no caso do pouch em si não é nem renovável nem reciclado, a caixa de embarque sim é material renovável com conteúdo reciclado, o stretch nenhum dos dois, o pallet nesse caso é de plástico, né, então ele não é renovável, e ele tem sim conteúdo reciclado não renovável, ele é 100% de reciclado. Então aqui o perfil de materiais confere com o que a gente tinha falado. A gente vai informar para a planilha o quanto a gente trabalha o quanto a gente pensou na reciclagem. Esse pouch, no caso, ele é um pouch multicamada com um produto líquido, né, baixíssima chance de ser reciclado, então a gente colocou aqui que não. A caixa de embarque, sim, é reciclada muitas vezes pelos centros de distribuição e eles sabem o que fazer, mesma coisa com o stretch, mesma coisa com o pallet. Então a gente informou a parte de orientação e o quanto a gente pensou nas coisas. Vamos revisar aqui, né, o quanto a gente espera desses materiais, qual é o fim de vida esperado desses materiais. Então, para fins aqui do exercício, a gente vai considerar que está certo, tanto isso quanto a parte de biodegradação e CO2 para incineração, e a gente vai direto para o resumo. Vamos para o que interessa, vamos olhar para o gráfico. Então, a gente gera o gráfico, e aqui a gente já começa a ver as diferenças, né? A gente olha, comparando com aquela de PET 500 ml, que era 56 toneladas, realmente a gente está usando aqui o dobro praticamente para oferecer, nesse caso, uma solução monodose, né? O outro era 500 ml, aqui é 200 ml. Estamos desperdiçando menos produto, né? Então aqui, basicamente, de desperdício, a gente tem 20 mil litros de desperdício, né, para o consumidor consumir 1 milhão de litros, e aqui a gente tem 119 mil litros de desperdício. Então, esse é um número importante para considerar, que não inclui, né, no cálculo de CO2, mas o usuário deveria, sim, se perguntar qual que é a pegada ambiental de 100 mil litros de iogurte, né, para colocar nessa conta, porque é, sim, um aspecto importante. Então, aqui reforça o que a gente falou do Canvas, dele te apontar para onde olhar. Né? Poxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado naquilo. Ele vai além do óbvio e te faz pensar. E ele facilita também a comparação, até na parte de escala visual. Então a gente pode pegar e harmonizar essas escalas pelo maior. Né? Aqui a gente tem 104 toneladas de embalagem, então a gente pode harmonizar todos esses gráficos para 105. Para falar, eu quero que a altura dessa barra aqui seja 105 toneladas, né, na escala, e vocês vão ver quando a gente colocar aqui eu já tinha feito, deixa eu só renovar e fazer de novo. Esses gráficos agora são comparáveis, então, quando a gente pode copiar essa imagem e coloca lado a lado num PowerPoint, por exemplo, para falar com o time na empresa, a gente coloca ali o gráfico do PET 500 ml, por exemplo, e pega agora o do pouch, né, 200 ml, vamos colocar ele lado a lado, e aí a gente tem uma comparação visual, alinha aqui as bases, né, uma comparação visual super interessante e intuitiva, né, para mostrar para as pessoas o quanto esses sistemas são comparáveis ou onde eles divergem. Né? Então, quando a gente olha aqui o PET 500 ml
nesse caso, né, precisando de 56 toneladas de embalagem, enquanto o pouch 200 ml monodose precisou de 104 por esses pesos arbitrários que eu coloquei, né? Então, uma pegada de carbono bastante maior em termos de materiais aqui para esse monodose, mas a gente não está considerando, né, a gente não está colocando nesses números aqui de cima a perda de produto, que é o que o de baixo resolve. Então, ele te dá um monte de insight para você saber onde olhar, né? Então, aqui, quando a gente olha em termos de material de reciclagem de materiais, né, a gente fala, poxa, em termos de virgem, de fontes não renováveis, 52 toneladas contra 35. Eles não estão na mesma ordem de grandeza no final, né? E quando a gente olhar também quanto a gente espera que gere para o aterro, persistente ou não, então ele te coloca várias perguntas, né, para você, como profissional de embalagem, saber onde está pisando. Eu vou pausar esse vídeo e a gente vai olhar agora um terceiro sistema de embalagem, que é colocando uma opção de refil para esse PET 500 ml, só para ver como o sistema trata com refil e concluir essa demonstração. Então a gente já volta com o refil do 500 ml. Muito bem. Então, para a última etapa dessa demonstração, a gente vai criar um sistema de refil para esse PET 500 ml e ver como que a ferramenta trata esse sentido e como esse tipo de caso e como pode ser útil para a gente. Então, a gente começa duplicando algum deles. A gente pode começar com esse do PET reciclado aqui e criar uma cópia dele, né? Aqui a gente vai colocar, só nomear ele para a gente saber do que se trata, com refil. Então, a gente vai modificar, né? Iogurte, PET reciclado 500 ml com refil. Praticamente aqui em cima, a gente não tem que mudar nada, né? Vocês lembram que tinha mostrado a parte de cima, né? Toda essa parte de cima aqui é para a embalagem principal. A gente não está propondo nenhuma mudança nessa embalagem. O que a gente propõe é oferecer um refil para ela. Então, a gente vai vir aqui embaixo, que a gente ainda não usou nessa demonstração, e vai colocar o rascunhinho que tinha feito, cadê o PowerPoint, de como poderia ser um refil para essa embalagem PET 500 ml. Então, também arbitrário, só para ilustrar o ponto, né? Mas nesse caso aqui, estou falando de um pouch barriga mole, 500 ml com 10 gramas, né, de material, que vai numa caixa retornável, empilhado num pallet de plástico, né? Então, um sistema bastante simples de refil, onde a gente tem esse pouch monomaterial aqui, a gente tem a caixa retornável, de plástico, e a gente tem o pallet também retornável. Uma embalagem, um sistema sem nenhuma sofisticação, mas que nesse caso aqui, hipotético, atende o refil. Então o pouch, e a gente pode até, se a gente quiser ir para o extremo aqui do que a gente pode fazer, né? Vamos colocar que ele é de polietileno renovável, de baixa densidade, por exemplo. É um polietileno renovável virgem de baixa densidade. Essa caixa retornável também pode ser uma caixa plástica de polipropileno, vamos colocar de PAD virgem. Aqui eu não sei exatamente a questão de regras de Anvisa, então vamos colocar um P fóssil virgem de alta densidade. E esse pallet aqui, também vamos colocar ele como um polietileno. Aqui sim vamos colocar o reciclado, se não puder vocês me desculpem, mas vamos colocar ele um polietileno reciclado de alta densidade. Muito bem, temos os 3 materiais de embalagem, 1, 2, 3, peso 10 gramas para esse pouch, a caixa retornável 3 quilos, e ela vai retornar, já vamos colocar aqui para não esquecer, 50 vezes, e o pallet 20 quilos, também a gente coloca que retorna 50 vezes. Cada caixa vai com... aqui eu não tinha colocado, mas vamos colocar o mesmo número do PET, são... quanto que a gente tinha usado lá em cima? Que é numa caixa de 500 ml, caixa... o fardinho, né? Fardo era 6. Vamos colocar 24 numa caixa,
só para ter um número aqui. 24, eu esqueci de colocar no desenho, atrapalha que a gente não sabe o que fazer aqui depois. E o pallet, 1000 por pallet. Talvez essa conta não feche, então vamos colocar 25 só para garantir. Muito bem. Então a gente colocou as quantidades aqui de materiais de embalagem. O produto é o mesmo e poderia ser diferente, né? Mas continua sendo um iogurte líquido. Poderia ser um refil de iogurte concentrado, qualquer coisa. Então teria alguma coisa para acertar aqui. Quanto oferece por embalagem primária? Também meio litro. E uma embalagem contendo meio litro de iogurte líquido é suficiente para preparar uma embalagem principal de meio litro de iogurte líquido. Isso é importante se fosse, aqui é meio óbvio porque é 1 para 1, mas se essa embalagem fosse de 2 litros seria diferente, se essa embalagem fosse de um produto, de um concentrado e um produto para diluir um concentrado, seria diferente. Então aqui só é uma complexidade para permitir que as coisas funcionem. Antes de abrir, mesma coisa, né? Tá bem protegidinho, 1%. Não sair, aquela é flexível, a pessoa pode dosar praticamente tudo, sobra 1%. E a dosagem equivocada ao refilar, vamos colocar que não tem, porque ela também é 1 para 1, né? Então depois ele vai seguir o que funciona da embalagem que ele encheu. Então quando a pessoa colocar daquela embalagem PET lá 500 ml num copo, vai ter os mesmos 5% de perda. Então ele vai seguir essas coisas. Com isso, a gente calculou o quanto atender a demanda inteira, esse 1 milhão de litros com embalagem só com a retornável seria. Né? Então, se a gente vai lá em cima, atender toda a demanda com a garrafa PET, deixa eu só voltar para a esquerda para vocês lembrarem, com aquele sistema PET completão lá, seria 56 toneladas. Se a gente vai atender a demanda inteira só com refil, nesse caso seria 27 toneladas. Então praticamente metade da quantidade de materiais de embalagem, mas a quantidade certa a gente vai colocar aqui na taxa de reuso. Né? Então se a embalagem vai cheia e o cliente não refila nenhuma vez, tá? Se a gente gerar esse gráfico aqui, esse gráfico vai ser idêntico ao gráfico do PET reciclado, porque a gente não usou o refil. Né? Então aqui o PET reciclado 500 ml é igual ao PET reciclado 500 ml com refil. Simplesmente porque a gente declarou que não usou nenhuma vez o refil. Se a gente declarar que a pessoa vai encher 10 vezes a embalagem, né, aquela embalagem PET que ela comprou, então ela vai comprar cheia e depois vai comprar 10 daquele barriga mole para encher aquela garrafa PET. Então cada embalagem PET lá vai ser usada 11 vezes. Né? Então agora, na verdade, você está atendendo, ao invés de atender 1 milhão de litros com a garrafa PET, a gente atende só 90 mil litros com a garrafa PET da demanda, né, de 1 milhão, e os outros 900 mil são atendidos com o pouch. Né? Então aqui a gente distribui, depende de quanto a pessoa utiliza, tanto vai para cima, tanto vai para baixo, em termos de quilos, né? E aí vocês vão ver lá o resultado na planilha. Como vocês sabem, a gente verifica aqui essa parte de renovável, reciclável e tudo mais. Eu vou pular essa parte para fins da demonstração e vamos gerar o gráfico. Então, agora quando a gente gera esse gráfico, a gente vê que para atender a demanda de 1 milhão de litros, agora a gente usou refil, que a gente não tinha usado antes. Praticamente 83% da demanda foi atendida com refil e 17% da demanda com a embalagem principal. Totaliza 30 toneladas de embalagem. Contra, né, para o mesmo sistema, o PET reciclado sem refil, 56. Então aqui a gente começa a ver o poder do refil e o poder da comunicação com o cliente, né? Porque se a gente voltar lá na planilha, a gente pode falar, olha, e se eu conseguir convencer o meu consumidor a usar, deixa eu voltar lá no misturador, ao invés de refilar 10 vezes, refilar 20 vezes, tá? a embalagem. Então agora, ao invés de 30 toneladas, a gente vai ter 28 toneladas e praticamente toda a demanda, 90% da demanda, foi atendido com embalagem refil e 10 da principal. Então ele te dá o poder de conversar tudo isso aqui, né, e você comunicar essas coisas com o seu time. Vamos copiar esse
esse sistema aqui para comparar lá no nosso PowerPoint. Cadê o PowerPoint? O PowerPoint está aqui. Vamos colar mais um aqui. Deixa eu pegar. Esqueci de acertar a escala. A escala que a gente tinha falado era 105, né? 104, então vamos colocar esse aqui na mesma escala de 105 toneladas. Então a gente copia ele, vai lá para o PowerPoint, cola. Vamos deixar todos eles, que agora eu não copiei todo mundo junto, então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu acertar todo mundo pelo mesmo tamanho e depois a gente reduz todo mundo junto. 5. Estamos com os 3 selecionados. Muito bem. Então, esse primeiro aqui era o PET virgem, né? 500 ml. O segundo é o monodose, 200 ml de Pausch. E o terceiro é o PET reciclado com refil. Né? Então, aqui a gente pode, se a gente vai... Deixa eu reduzir um pouco mais eles... A gente pode olhar as diferenças dos nossos sistemas, né? E quando a gente olha aqui, fala, poxa, o PET virgem, o PET 500 ml, né? A gente usa 56 toneladas de embalagem. Se a gente oferece um refil, lá no refil a gente pode praticamente baixar isso para metade, para 28, né? E aí aqui eu consigo ver na tela, vocês não vão conseguir ver provavelmente, mas a gente consegue ver pegada quanto sobra no aterro, né? Aqui nesse caso do PET 500 ml foi 28 toneladas, contra 23 toneladas se a gente for para o refil. E o monodose. Então você pode criar esse resultado resumo e depois fazer as modificações que você precisa. Então, nessa demonstração a gente olhou, a gente revisou, né, o funcionamento do Canvas, olhando de longe agora que vocês estão mais familiarizados. Aqui em cima, todo o sistema de embalagem principal e o sistema de refil dessa embalagem principal e a possibilidade de ir criando várias tabelas de acordo com o necessário. Lembrando que o usuário pode sim criar seus materiais na lista base e que essa ferramenta só é compartilhada com pessoas que são treinadas e recebem aqui o nome delas, né, na planilha travado, e a planilha vai com senha, para garantir que quem usa conhece exatamente as limitações do que está fazendo, como está fazendo e de onde vêm os dados aqui da lista base para tomar boas decisões. Então a gente espera, ao longo do tempo, ter o máximo de pessoas treinadas possível para ter uma comunidade de usuários do Canvas que falem essa língua, evoluir o Canvas ao longo do tempo, né, e trazendo mais métricas, evoluir essas listas ao longo do tempo com produtos específicos, e contribuir com essa discussão de sustentabilidade multifatores, né, onde a gente não olha só se é renovável, se é reutilizável, se é reciclado, se é biodegradável, mas a gente olha todos esses fatores e se pergunta o que cada sistema de embalagem tem de melhor oferecer. Então, com isso, concluímos a demonstração do Canvas da embalagem positiva. É um prazer apresentar essa ferramenta tão poderosa e esperamos você no próximo treinamento.